O que é a tentação para você e como você lida com ela? Enfim, chegamos na lição 6, resistindo à tentação. E, sem dúvidas, essa foi uma das melhores lições desse trimestre. E é claro que eu não poderia deixar de trazer um resumo completo para você. Tá preparado? Então bora pro vídeo! Maranata! E aí, vamos falar de lição de jovens? Como lidar com a tentação? Como é que a gente lida com a tentação, né? Essa foi uma das perguntas que a lição fez pra gente nessa semana e que marcaram bastante, né? Como é que se lida com isso? O que é a tentação em si? Vamos lá do início, né? O que é tentação? Tentação é um impulso muito forte para fazer algo que está restrito, né? Fazer algo que você não deve, a sua vontade de cometer ali alguma infraçãozinha, você querer fazer algo que você não deve fazer ou que não deve ser feito, é mais ou menos isso. E cada pessoa lida com isso de forma diferente, né? Ou seja, praticando, né? Cedendo à tentação, ou seja, resistindo à tentação, ou seja, fingindo que resiste, mas no fundo ali, debaixo dos panos, acaba cedendo. Então há várias reações para cada caso. Porém, o que nós sabemos é que o desejo de Deus é que nós resistíssemos à tentação, que nós saíssemos perseverantes da tentação. E a lição dessa semana já começou abordando que nós vivemos em um mundo de vícios, um mundo repleto ali dessas tentações de pequenas coisas. Afinal, a maioria não, acho que todas as coisas que o ser humano cria já são pensando em viciar o consumidor, né? Sejam os produtos alimentícios, sejam os produtos digitais, o próprio celular que você tem na sua mão aí. Tudo isso foi feito pensando em viciar você, pensando em gerar nas pessoas um hábito, um desejo de estar sempre buscando mais e mais isso, né? Se tornar dependente desse vício. E você sabe que uma vez que nós estamos viciados em alguma coisa, para a gente se livrar desse vício não é uma tarefa fácil. Mas e aí, como fazemos isso então? O processo de vencer a tentação começa estando onde Deus nos chamou para estar, em vez de convidar a tentação ou colocá-la diante de nós. Muitas vezes, quando Satanás falha em incitar desconfiança, consegue êxito em nos levar à presunção. Se consegue nos colocar desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem a vitória. Exatamente. Muitas vezes achamos que já estamos prontos espiritualmente ou achamos que aquelas tentações não nos afetam mais, quando na verdade sozinhos não podemos fazer nada. O melhor jeito de superar a tentação, de vencer a tentação, é estando ao lado de Cristo, é estando conectado com o Senhor. E não há jeito melhor de fazer isso do que usando a palavra de Deus, usando a Bíblia para nos defender, para nos guiar e principalmente para nos alertar sobre as tentações. Falando sobre a tentação de Jesus, que foi o tema estudado durante essa semana, foi muito interessante perceber como o apetite pode levar ao pecado. Lá no Jardim do Éden, o teste de Adão e Eva também estava ligado ao apetite. Cristo, o segundo Adão, venceu Satanás exatamente no ponto em que nossos primeiros pais falharam. Qual foi a primeira tentação que Satanás apresentou para Jesus? Foi: se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ou seja, Jesus tinha passado por um período de 40 dias de jejum e oração, de extrema conexão com Deus. Porém, embora a espiritualidade estivesse lá em cima, o corpo físico estava abalado, abatido, afinal ele estava com fome. Então Satanás atacou no ponto de fragilidade, no ponto de vulnerabilidade. Muitas vezes nós, como jovens, estamos tendo um apetite desenfreado pelo pecado.
pelos nossos vícios, queremos nos alimentar dos nossos vícios. E mesmo que a gente pense que uma comida não pode ou não tem nada a ver, que ela não vai nos levar ao pecado, nós temos que tomar, sim, muito cuidado com o modo como nos alimentamos. Seja o alimento físico ou o alimento espiritual. E se tratando do alimento espiritual, precisamos sim nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Afinal, essa foi a chave para a vitória de Jesus no deserto. Ele usou a palavra de Deus porque ele se alimentava da palavra de Deus. Olha a importância de conhecermos bem as Escrituras. Satanás, mais do que ninguém, estuda a palavra de Deus para poder distorcer o sentido dela em seu próprio benefício, tirando-a de seu contexto e aplicando-a para o mal. Olha só que perigo, que armadilha. Ele usa a própria Bíblia a favor dele mesmo, ele distorce a palavra de Deus. Por isso é fundamental, na verdade, você conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento, intimidade com ela, para então saber reconhecer quais são as ciladas do inimigo. Mas o Salvador poderia usar a palavra a qualquer momento, porque sabia o que ela dizia. Para termos esse conhecimento profundo da Bíblia, temos de investir tempo de qualidade nela. E aí, qual é a sua maior dificuldade ao lidar com a tentação? Muitos jovens e até mesmo adultos acabam cedendo à tentação por não saberem lidar com ela. A Bíblia nos mostra que existem momentos que devemos resistir ao diabo, resistir à tentação, mas nem toda tentação deve ser lidada ou batida de frente. A lição dessa semana mostrou pra gente que bater de frente com a tentação não é a melhor estratégia. Pelo contrário, há quem diga nada a ver para coisas que são declaradamente tentações e, por isso, nocivas à espiritualidade. Outros, por não acharem tão grave, acreditam ser capazes de dialogar com a armadilha. Tem também o tipo de gente que não se considera suscetível à queda. Olha só que argumento falho. Ao tentarmos argumentar com o inimigo, damos vantagem para ele. É exatamente esse o ponto, tentar argumentar com o pecado, tentar argumentar com o inimigo, dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui não me atinge. Na verdade, a melhor estratégia para lidar com a tentação é desviar-se dela, é mesmo fugir dela. E nós temos bons exemplos na Bíblia de que essa é uma estratégia chave para a vitória. Tivemos José no Egito, literalmente fugindo da tentação, né? Fugindo do pecado. E temos o melhor exemplo possível, né? Que é o próprio Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, criatura. Porque você quer passar por cima, você não dá conta. Sozinhos não somos capazes de vencer tentação alguma. Sozinhos não somos capazes de passar por provação nenhuma. Somente com Deus temos força para resistir ao diabo. E Deus nos ensina que muitas vezes o melhor jeito de vencer o inimigo é fugindo dele. O melhor jeito de vencer o inimigo é se desviar do mal, procurar outro caminho. Porque se nós formos tentar passar por cima, se nós formos tentar bater de frente com a tentação, argumentar com o inimigo, nós vamos cair. Então, querido jovem, que nós possamos procurar ser mais semelhantes a Jó, pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e principalmente que se desviam do mal. E aí, você quer mais resumos como esse? Fica ligado, jovem, que toda semana eu trago resumo da lição de jovens aqui nesse canal. Então se inscreve, vai e ativa o sininho para você não ficar de fora sempre que eu trouxer vídeo novo por aqui, beleza? E não esquece também de deixar aquele like maroto nesse vídeo para o YouTube, a ferramenta do YouTube, entender que você está gostando, que você curtiu meu conteúdo e poder recomendar para mais pessoas. Sabe aquela palavrinha que eu sempre uso no início dos meus vídeos? Maranata. Eu fiz um vídeo falando sobre a origem dessa palavra, ficou muito legal, vale demais a pena você ir dar uma olhada. Se você já viu, não tem problema, é só ir ver de novo, tá? É só clicar aqui e dar uma olhada mais uma vez.